Estes serão os materiais básicos que vamos utilizar para o nosso tutorial de hoje. Então, vou utilizar algumas sobras de fio, uma agulha e tesoura. Vamos iniciar com a cor vermelha. Para isso, eu vou fazer o anel mágico, 3 correntes, já contando com a primeira do anel mágico. Agora, vamos trabalhar 14 pontos altos aqui dentro do anel. Então, ficamos com 15 pontos na primeira volta. Para iniciar a segunda volta, faço 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base, totalizando 30 pontos. Faço um ponto baixíssimo na terceira corrente e fecho a segunda volta. Subo 3 correntinhas, laço e faço mais um ponto alto no primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer apenas um ponto alto. Continuo no próximo ponto, fazendo 2 pontos altos, um aumento. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto e vamos prosseguir fazendo um aumento, um ponto alto por toda a volta.
No final desta volta, vamos cortar o fio e fazer o acabamento. Para a quarta volta, eu fiz 2 pontos baixos, um aumento, utilizando a cor branca. Fiz isso por toda a volta. Na sequência, nós vamos utilizar a cor verde. Então, vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Introduzo a agulha em qualquer um dos pontos, busco o fio e faço um ponto baixo. Agora, volto aqui dentro do ponto baixo, pegando as 2 alças, dessa forma, e também introduzo a agulha no ponto seguinte. Busco o fio, passo por dentro das 2 alças do ponto baixo, fico com 2 alças na agulha. Na sequência, nós vamos laçar, fazendo um ponto baixo. Agora, volto dentro desse ponto baixo, pegando as 2 alças, e também introduzo a agulha no ponto seguinte. Busco o fio, passo por dentro das 2 alças do ponto baixo, fico com 2 alças, finalizo o ponto baixo. Introduzo novamente a agulha nessas 2 alças do ponto baixo e no ponto seguinte da base. Busco o fio, passo por dentro das 2 alças, fico com 2 alças. Inicio novamente, fazendo um ponto baixo, introduzindo a agulha nas 2 alças e no ponto seguinte. Busco o fio, passo pelas 2 alças, faço ponto baixo. Sigo com esta sequência por toda a volta. Agora, basta fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, venho aqui
no próximo ponto, pego essas duas alças e também a alcinha de trás e passo a agulha. Depois volto no último ponto e passo a agulha para trás. Agora, é só fazer o acabamento da peça aqui por trás. Com a cor preta, nós vamos bordar aqui na segunda volta. Agora, nós vamos fazer uma base com a cor verde, utilizando as carreiras de 1 a 3 da base vermelha, tá? Então, inicio fazendo 3 correntes e vou fazer aqui uma quantidade de pontos, porque eu vou mostrar como fazer a troca de cor. E aqui não tem quantidade específica para a troca de cor. Você só tem que fazer as quantidades que estão em cada volta. Então, deixo 2 alças livres. Vou utilizar uma outra cor de verde. Passo por dentro das 2 alças. Coloco as sobras de fios todas para baixo e para frente. E vou trabalhar mais alguns pontos com esta cor. Depois, faço novamente a cor de fio. Observe que eu não cortei a primeira cor, porque depois eu só puxo essa cor inicial e passo por dentro das 2 alças. E dessa forma, nós vamos prosseguir até a carreira de número 3. Pronto, pessoal, terminei aqui a minha base e agora nós vamos continuar fazendo 2 pontos baixos, um aumento, utilizando também aqui a troca de cor.
Após finalizar a carreira número 4, vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, que corresponde ao primeiro ponto alto, laço e pego apenas a alça de trás do ponto. Vou colocando a sobra de fio, conduzindo. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base. Agora que já finalizamos a quinta volta, nós vamos fazer mais 2 voltas de ponto sobre ponto. Para continuar, faço uma corrente, laço a agulha, pulo 2 pontos da base. No ponto seguinte, vamos fazer 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes, introduzo a agulha nessas 2 alças do último ponto alto e faço ponto baixíssimo, finalizando o ponto picô. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. Pulo 2 pontos da base, no próximo, faço ponto baixíssimo. Nós vamos repetir a sequência. Laço, pulo 2 pontos, no ponto seguinte, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes, introduzo a agulha nas 2 alças finais do último ponto, faço ponto picô e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Depois, pulo 2 pontos da base, 1 e 2, e no ponto seguinte, ponto baixíssimo, e vamos começar novamente a mesma sequência. Faça isso por toda a volta. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo porta-copos, que é um conjunto de porta-copos com modelo melancia, super simples e bem rápido de ser feito, que você pode estar aproveitando sobras de fio. Eu espero que você tenha gostado desse modelo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube.
Muito obrigada por estar comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.